O programa Futebol Gaúcho tá com a bola toda. Confira as atrações do programa desta segunda-feira. Rodrigo Mendes, craque com as camisas do Grêmio, Flamengo, Novo Hamburgo, fala de sua carreira e de seus projetos no quadro Causos da Bola. Semana de reunião técnica da arbitragem gaúcha. Repercutimos a reunião com Leandro Voaden e Anderson Daronco. Vamos falar de categoria de base. Recebemos o técnico Carlos Leiria e conversamos sobre a formação de novos atletas. Murilo, atacante do Inter, Caxias e Lajadense, está em Portugal, no Nacional da Ilha da Madeira, terra onde nasceu o craque Cristiano Ronaldo. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho ao vivo. Muito boa noite, são 7h46, sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Gaúcho ao vivo, pelo Facebook e por todas as mídias sociais que vocês já estão acostumados, mas basicamente no Facebook, você entrando no facebook.com/canal Fute Gaúcho, além de você acompanhar o programa, você pode compartilhar e também, principalmente, deixa sua mensagem, coloca lá o seu nome e a cidade que você está falando, o time que você torce e vá nos ajudando a compartilhar cada vez mais o programa Canal Futebol Gaúcho ao vivo, que vem pelo Facebook, Twitter, Instagram e também pelo YouTube. O nosso WhatsApp, 519-410-5945. 519-410-5945. Lembrando que sempre na abertura do programa a gente faz um agradecimento, vale para hoje novamente. Vá colocando os seus recados, mandando as suas mensagens, porque pelo menos durante 2 ocasiões dentro do programa Canal Futebol Gaúcho ao vivo, nós vamos atualizar os seus recados e, claro, mandar um abraço aí para a sua região. Se você torce para algum time específico, tem um time que não seja tão conhecido, quer mandar sua camiseta para cá, manda a camisa para cá que a gente coloca na nossa coleção. Então basta que você entre no canal Futebol Gaúcho ao vivo, dentro do Facebook, canal Fute Gaúcho, vai lá, compartilha e deixa a sua mensagem. Vamos falar de Campeonato Gaúcho? 4 rodadas do Gauchão ainda não foram concluídas, né? Porque hoje, segunda-feira, tem um último jogo. Mas vamos passar a 4ª rodada. No sábado, o Internacional fez 3-0 no Avenida, jogando dentro do Beira-Rio, e o São Paulo perdeu para o Caxias, o São Paulo de Rio Grande, lá no Aldo da Puz, 1-0 Caxias. Esses os 2 jogos do sábado. No domingo, o São José fez 2-0 no Grêmio, jogando dentro do Passo da Areia. O Juventude empatou em casa no Alfredo Jaconi em 1-1 com o Novo Hamburgo, e o Cruzeiro, dentro de casa, no Antônio Vieira Ramos, no Vieirão, em Gravataí, ficou no 0-0 com o Veranópolis. Hoje, logo mais, 8 da noite, tem o jogo que fecha essa 4ª rodada, com o São Luís de Ijuí, jogando contra o Brasil de Pelotas, lá no estádio 19 de outubro. O Caxias é líder isolado até o momento, tem 100% dos pontos disputados, ganhou das 4 partidas, fez 4 vitórias e tem um saldo de gols no momento positivo de 7. O Internacional é segundo com 9, seguido do Brasil de Pelotas, que é terceiro também com 9. Porém, o Brasil joga hoje às 8 da noite contra o São Luís lá em Ijuí. Se o Brasil ganha, o Brasil vai para os mesmos 12 pontos ganhos e também 100% de aproveitamento na competição e ficará lado a lado com o Caxias. O São José é 4º colocado depois da vitória contra o Grêmio, também tem 9 pontos. São Luís de Ijuí é o 5º colocado, tem 5, joga hoje em casa. Veranópolis é o 6º com 4. Juventude é o 7º colocado também com 4 pontos ganhos. E o Cruzeiro fecha no momento a zona da classificação com 4 pontos ganhos. A Avenida 9º com 4 e o São Paulo de Rio Grande 10º com 3 não estão na zona de classificação e também não estão na zona do rebaixamento. Porque no momento os 2 últimos, o Grêmio é o 11º, tem apenas 1 ponto ganho e a mesma quantidade de pontos tem o Novo Hamburgo, que tem apenas 1 ponto ganho. E só está perdendo para o Grêmio no critério do saldo de gols. Porque no saldo de gols o saldo do Grêmio é -5, mas o do Novo Hamburgo é -7. Aliás, eu falei do jogo das 8 da noite, São Luís de Ijuí
contra o Brasil de Pelotas lá no 19 de outubro. Deixa eu aproveitar aqui para mostrar a camisa de número 3 do São Luís de Juí, que é a camisa comemorativa aos 80 anos. Aqui, agora pegou. A camisa do São Luís de Juí, que tem inclusive escrito nas costas, ó, 1938 a 2018. Mais que um clube, uma paixão regional. Então, parabéns aí pelos 80 anos de tradição do São Luís de Juí, que pelo menos até o momento vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Gaúcho e joga hoje em casa, 8 da noite, contra o Brasil de Pelotas. Vamos para a rua, tem matéria, Caos da Bola. Lembra do Rodrigo Mendes? Jogou pelo Flamengo, chegou inclusive a ser convocado para algumas partidas de seleção brasileira, mas ele jogou gauchão e jogou gauchão com a camisa do Grêmio. Rodrigo Mendes, Caos da Bola. O Causos da Bola de hoje recebe Rodrigo Mendes. Todo mundo já conhece, não vou ficar aqui fazendo apresentações, mas Rodrigo, o quadro do programa se chama Causos da Bola. Já deve ter vivido muita situação engraçada como jogador. Tem algumas que tu lembra, enfim, como é que foi esse teu período como jogador e agora até como gestor? Olha, antes de mais nada, prazer falar com vocês, participar do programa. Eu acho que um caso muito legal é o fato de eu ter disputado o Campeonato Gaúcho em 3 décadas diferentes. Em 96, em 2000, 2001 e 2007 e depois em 2010 e 11. Pelo Novo Hamburgo já no final, né? Exatamente, aí já pelo Novo Hamburgo. E as outras passagens pelo Grêmio, acabei sendo campeão em 2 oportunidades, em 96 e em 2001, né? Mas 1 milhão de histórias aí, histórias do interior, de apanhar bastante, né? De ônibus quebrado, de... Tá, vamos organizar. Primeira questão, gauchão é sempre igual? A gente está aí num gauchão é sempre igual desde lá atrás, 90, agora mudou um pouquinho, tá melhor, tá pior? Acho que em termos de representatividade é muito importante para as equipes de Grande Porto Alegre e do interior, né? Para a dupla Grenal, ele acaba sendo vamos dizer, um exame preparatório, né, para o resto da temporada. Como o Grêmio, no caso, vai disputar a Libertadores, ele já tem que começar num ritmo mais forte, eu acredito, né? E aí tem aquela questão, né, de vai colocar o time titular, vai preservar, os patrocinadores vão gostar, não vão gostar? Tem uma série de questões que torna o campeonato mais atrativo, menos atrativo, né? É bom uma equipe grande entrar com o time reserva, a outra pode aproveitar, um time do interior pode aproveitar. Então, essas questões que tornam o campeonato cada vez mais interessante. Tá, agora, indo para o Causos, qual foi o pior lugar assim, que tu já jogou? Teve um lugar assim que tu olha e diz, meu Deus, não tinha como ter jogo aqui? Olha, ali na primeira década lá que eu falei, que a gente jogou, em 96, olha, tinha uns campos que eram tristes, viu? Tipo? Pode falar, já passou tempo. Ijuí, São Luís. Olha, Bagé. Na realidade, os campos do interior eram muito ruins, tirando Caxias e Juventude, que também não eram muito bons, né? Até mesmo aqui, quando o pessoal vinha aqui, quando o inverno era mais rigoroso, os campos também não ficavam muito bons. Mas naquela época era doído jogar. E faz muita diferença mesmo. Às vezes a gente diz, os caras ganham milhões, ficam reclamando e tal. Na tua época nem tantos milhões assim, mas ganhava bem, né? Mas faz tanta diferença assim? Um bom gramado, ele faz toda a diferença. Principalmente para as equipes que costumam treinar num campo bom, né? E às vezes aqui o nosso verão, ele é muito chuvoso também, né? E aí você já pega o finalzinho do gauchão ali, já quase no início quando esfria a temperatura um pouco. Mas você treina a semana inteira num campo bom, sequinho, aí vai jogar no interior, tá uma chuva danada, um lamaçal lá, aí acaba atrapalhando o rendimento. E quando você é juvenil, quando você é júnior e tal, imagino que na tua época era bem mais difícil que a garotada agora que ganha bem, que usa chuteira da Nike e tal. Muito mais complicado era na minha época, né? Tanto em termos de estrutura das equipes, eu fiz minha base toda no Flamengo, né? E eu lembro que a gente chegava na Gávea, não podia se treinar na Gávea, que era reservada ao profissional. A gente tinha que chegar às 7 horas da manhã na Gávea e andar 2, 3 horas de ônibus para ir treinar num campo emprestado do Flamengo, que o Flamengo emprestava, ou do batalhão militar,
ou de uma empresa, ou de uma faculdade. Era bem assim Estrutura zero, se trocava onde pudesse. Exatamente. Tá, e mesmo assim, por que lá tinha tanta qualidade? Não, hoje parece que não tem tanto. Assim. Aí é mais da região, né? Você tem características de jogo em cada região. Aqui sempre se primava sempre pela força, pela vontade, pela garra, determinação. Né? E lá no centro do país, um futebol mais cadenciado, de mais habilidade. Né? Então, são características. Acabava surgindo. Não que aqui não tenha surgido bastante jogadores com qualidade, né? Mas lá, pela característica, né? E quando o carioca vinha para cá, e eu sou mineiro, mas vim para cá com fama de carioca, o carioca aqui é preguiçoso. Não, mas peraí. É que tu é mineiro, mas veio para cá e falou o Flamengo, tipo eles, assim, né? Exatamente. Então eu tive que vir para cá e aprender a dar carrinho, a dar chute por trás, a brigar, Alguém te cobrou, peraí, no Grêmio, algum treinador te cobrou assim, dizendo, pô, tu não faz nada. Mas primeiro o Filipão, né, de cara, a primeira vez que eu vim, depois Celso Roth e todos os outros. O Celso Roth é mais que o Filipão. Quem cobra mais por isso? Filipão ou Celso Roth? Eu acho que o Celso pegava firme, velho. É? Mas por quê? Assim, dá um exemplo, eu preciso de uma história. Não, o Celso era um cara mais durão, né, assim, o jeito dele, né. Mas é um cara que eu admiro e gosto bastante. Tive 3 passagens com ele no Grêmio, né? As 3 foram com muito sucesso, mas era um cara que pegava no pé. E tu tinha que fazer as coisas. Senão complicava. Tá, deixa eu ver. Normalmente quando o cara sobe do júnior pro profissional, acontece alguma coisa ali. Quando o cara vai pro profissional. Imagina no Flamengo. Foi tranquila a tua ida pro profissional do Flamengo? A galera zoava? Não? Era de boa? Não, a minha transição ela foi muito rápida. Eu subi do juvenil para o profissional. Então eu joguei em 93, 94. Em 95 eu já estava 3 anos no profissional, assim, mais ficando lá do que descendo. Chegou o Vanderlei Luxemburgo no Flamengo, naquela época do Ataque dos Sonhos, lá em 95. Romário, Sávio e Edmundo. Isso. E aí não interessou eu estar 3 anos no profissional. Ele mandou eu descer para disputar a Taça São Paulo de Júnior. E foi a única que eu disputei, a Taça São Paulo. E aí sem entender nada. Aí eu me senti um pouco desvalorizado, porque eu já estava 3 anos no profissional, daí mandou descer. Mas aí disputei a Taça São Paulo, caímos nas quartas de final, se não me engano. Aí depois, quando eu voltei, já retomei também na equipe principal e fui buscar meu espaço. Bom, e como é que o cara aposenta? Foi no Novo Hamburgo, a galera sempre cobra aqui pra gente valorizar, claro, o pessoal campeão gaúcho. E como é que para? Como é que diz assim, tá, deu, chega, era isso? Eu acho que não tem uma fórmula. Quem diz que está preparado para encerrar a carreira é mentira, porque o atleta, quanto mais jogar, mais ele quer jogar. Né? A minha preparação foi um pouco assim, eu acabei... Estava lesionado, né? E tive um episódio no trânsito, indo para o treino, né? Indo para Novo Hamburgo, que aí eu passei mal no trânsito, né? E ali eu já estava muito saturado, já não tinha muito mais vontade, mas não estava sendo motivador. Tinha saco? Não tinha saco de treinar, de nada. Eu voltei para casa e ali eu decidi, não vou mais. Tá, e deu o ponto, assim, tipo, tu não se preparou, assim, vou começar agora, uma preparação, porque vai acabar minha carreira e tal. Não, amanhã eu não sou mais jogador. Não, foi assim, eu não vou mais, né? Tá me fazendo mal, ao invés de estar me dando prazer, tá me fazendo mal. Eu vou procurar outras coisas para fazer. Aí sim, aí eu comecei não sou mais jogador, vou estudar, né? Fiz vários cursos de gestão, fiz curso de treinador, entrei na faculdade, fiz administração e marketing. Né? Me formei, né? E ainda estou na minha transição. Tá, mas assim, com o clube foi tranquilo, só chegou lá, pessoal, não tem mais como, beleza, obrigado, um abraço. Foi bem assim. E eles aceitaram numa boa? Não tinha o que não aceitar, ainda não tinha muito questões financeiras envolvidas no negócio mais. Então, nem financeiramente eu estava sendo remunerado praticamente assim. Então, foi uma decisão muito pessoal mesmo e resolvi parar e parei de uma vez e fui tocar minha vida. Tá, e conta agora uma historinha da tua nova vida, estudando bastante, aprendendo bastante. É um pouquinho chato, às vezes,
Porque, tipo, chato que eu digo, é muito diferente na realidade, né? Jogar eu imagino que é bem mais fácil. Foi um desafio, assim, né? Ser o tiozão da turma, principalmente, né? Mas foi uma grande conquista, cara. Eu acho que me formar foi um grande passo que eu dei. Era uma vontade minha há muito tempo. Eu tinha essa vontade. E um desafio que eu estou enfrentando é ser empreendedor, né? Ser empreendedor no Brasil é complicadíssimo. Embora eu tenha construído um negócio muito legal, que é o meu centro esportivo, né? Ali na Zona Norte. Né? E a gente está trabalhando muito com o futebol 7 hoje, que é um futebol que é um esporte que cresce muito. O esporte que mais cresce hoje no Brasil é o futebol 7. Né? Estou envolvido com as competições e tudo mais. Estou estruturando o centro esportivo, né? Prospectando investidor, né? Pagando as contas. Então, é um desafio. Né? E agora, para esse semestre, a gente vai começar a trabalhar com futebol e as escolinhas. Né? Aí é um outro desafio muito grande também, porque mas aí é prazeroso, entra uma coisa que eu gosto. Eu não segui a carreira de treinador, mas eu acho que eu vou ter muito sucesso nisso aí. Tá, vamos lá. E qual a dificuldade que tu disse, ser empreendedor no Brasil é muito difícil? Enumera aí algumas que tu está encontrando nesse teu novo ramo. Falta de incentivo. Do governo, tu disse? Sim. Carga tributária. Imposto alto pra caramba, como todo mundo. Receita irregular, flutuante, muitas contas que não param nunca. Né? É um desafio normal. Ir atrás de patrocinador, de investidor, né? E cuidar de casa. São vários desafios, cara. Eu acho que trabalhar com a mídia, né? Apresentar para o público um negócio legal. Onde é que fica? Fica na Zona Norte. Na Zona Norte, na Rua Tenente Ari Tarragó. Tá, então se eu quiser jogar minha bola lá com os meus amigos... Só nos ligar ou entrar no site, marcar online também. A gente tem uma plataforma online. O site é rodrigomendes.com.esp.br. .esp.br. rodrigomendes.esp.br. Exatamente. E o telefone de reservas é 9950-78222. 51, né? Porque o canal é Futebol Gaúcho, vai para todo o Rio Grande do Sul. 9950... 78222. Olha aí. Vamos cobrar o marketing depois. Não, tô brincando. Rodrigo, obrigado. Grande abraço, obrigado pela entrevista. Falando aqui no Causos da Bola, no canal da Federação Gaúcha de Futebol. Valeu, João Batista Filho, conversando aí com o Rodrigo Mendes, né? Eu falei antes que ele tinha jogado gauchão pelo Grêmio, jogou pelo Novo Hamburgo também, na época dos Galácticos do Vale, lá que tinha muitos jogadores conhecidos no Novo Hamburgo. Lembrando, vamos mandando seu recado para cá, volta à tela anterior ali, pedido para a nossa produtora ali, a Fabrícia, obrigado, Fabrícia. Pelo 5199-410-5945, 99-410-5945 é o nosso WhatsApp. Mas no /canal Futebol Gaúcho lá no Facebook, facebook.com/canal Fute Gaúcho, você além de compartilhar a nossa fanpage, você também pode deixar o seu recado. Na sequência, as nossas produtoras vão passar aqui e eu vou fazer a sessão Maguila para mandar abraço para todo mundo aí. Vamos para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho, a rodada de número 5. Lembrando que hoje, deixa eu dar uma olhada no relógio lá, está começando agora, lá no 19 de outubro, o jogo do São Luís de Juí contra o Brasil de Pelotas, fechando a 4ª rodada do Gauchão. A 5ª rodada, no dia 3 de fevereiro, 5 da tarde, é um sábado, na Arena do Grêmio, terá o jogo do Grêmio e Cruzeiro. É às 5 da tarde? Esse jogo não é um pouco mais tarde? Esse jogo aqui é mais tarde, não é às 5 da tarde. O jogo é 9h30 da noite, é horário balada. O jogo lá da Arena do Grêmio, Grêmio e Cruzeiro, 9h30 da noite, no sábado, dia 3 de fevereiro. Bom, no domingo, dia 4, no Bento Freitas, tem Brasil de Pelotas e Internacional. No mesmo domingo, dia 4, só que às 18 horas, no Estádio do Vale, tem Novo Hamburgo e São Paulo de Rio Grande. Ainda no domingo, às 6 da tarde, lá no Centenário, em Caxias do Sul, tem o Caxias do Luiz Carlos Vinck contra o São José do Rafael Jacques. E ainda às 6 da tarde do domingo, Antônio Davi Farina, o Veranópolis, joga contra o São Luís de Juí. E aí na segunda-feira, no dia 5, às 8 da noite, lá no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, o Avenida jogando contra o Juventude. Vamos para a rua, tem mais uma matéria, mais especificamente, lá no Memorial da Arbitragem, na bela sede da Federação Gaúcha de Futebol, porque nós conversamos com Leandro Voaden e Anderson Daronco, porque teve reunião técnica da arbitragem do Campeonato Gaúcho. Já voltamos.
Hoje nós tivemos uma reunião técnica justamente para discutir, para analisar os lances, para buscar o aprimoramento, mas principalmente também para averiguar se aquelas nossas instruções, aquilo que nós definimos lá na pré-temporada, se isso realmente está acontecendo. Então, os lances positivos eles estão sendo repassados para que se continue desta forma, né? E aqueles que não são positivos e que através da câmera muitas vezes somente são possíveis de visualizar, isso é uma coisa que é muito importante, porque muitas vezes se fala em critério de arbitragem ou interpretação de arbitragem, precisa se falar também e se entender principalmente o torcedor ou as pessoas que acompanham o jogo pela TV, que o árbitro ele não consegue ver o lance da forma como o torcedor vê em casa, como as pessoas que acompanham pela TV visualizam, né? Porque a TV ela te dá um recurso de 3, 4, 5 replays com ângulos diferentes, coisas que muitas vezes o árbitro, na grande maioria das vezes, o árbitro não tem dentro do campo de jogo. Então, é humanamente impossível, né? Mas muito satisfeito, nós estamos caminhando muito bem, é um campeonato que exige muito da arbitragem. Eu acho que é por isso que o quadro gaúcho ele é tão bom, né? Ele é reconhecido nacionalmente em função disso. Isso, claro, graças às equipes que nos trazem essa dificuldade, a imprensa que nos cobra bastante e muito, e não podemos deixar de falar no todo o aparato, toda a infraestrutura e toda a estrutura que nos é fornecida através da Federação Gaúcha de Futebol, na pessoa do seu presidente Francisco Noveleto e, evidentemente, de toda a comissão da arbitragem que é presidida pelo Luiz Fernando Gomes Moreira. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu sempre digo que o comando é o espelho da tropa, né? Então, quando existe comando, quando existe orientação, quando existe profissionalismo, quando existe seriedade, com certeza fica fácil para os árbitros irem para campo de jogo, os árbitros, quando eu falo árbitros, os auxiliares, os quarto árbitros, irem para o campo de jogo, desempenhar as suas funções. Os equívocos acontecem. Para resumir, eu digo que o jogo do campo, ele é o jogo do árbitro e dos jogadores. Não tem replay, não há segunda instância, não há segundo lance. E é isso, o futebol ele é apaixonante por isso. Agora, evidentemente que a nossa preocupação, a nossa meta, e como eu disse, o nosso profissionalismo e o respeito que nós temos pela competição, por todos que patrocinam essa competição, faz com que a gente a cada dia busque sempre o melhor. Nós buscamos sempre legitimar o resultado de uma partida, isso é muito importante. O árbitro, quando ele entra mudo e sai calado, ninguém notou ele sai feliz da vida. Ele não quer sair aplaudido, né? Evidentemente que as vaias elas fazem parte do contexto também, isso é absolutamente normal, faz parte da cultura, mas o árbitro está lá para cumprir a sua função e quanto mais legítimo for o resultado final, com certeza todos estão... A arbitragem gaúcha, ela já, a partir dos testes físicos, já teve uma aprovação de 100%, né, tanto com os árbitros quanto os assistentes. Fizemos uma pré-temporada muito forte, onde abordamos vários aspectos a serem trabalhados no campeonato. A importância da reunião técnica, ela vem de encontro justamente de a gente abordar alguns pontos que precisam ser corrigidos, né, algum detalhezinho que tenha passado desapercebido, para que a gente possa aprimorar as atuações aí nas próximas rodadas. Então abordamos, a partir das análises dos jogos, né, que já se passaram nas rodadas anteriores, algumas pequenas correções e graças a Deus a arbitragem vem atuando num nível muito bom, então são poucas as reparações que nós tivemos que fazer. Passar a pré-temporada ela serve, né, para a comissão de arbitragem passar as diretrizes para o grupo de árbitros de como ela quer que o grupo se comporte em relação a determinados pontos, né, que acontecem no jogo, situações específicas como agarra-agarra, entradas, uso do braço faltoso, bola na mão, mão na bola, então situações assim que a gente acaba trabalhando na pré-temporada, assim como posicionamento também. E aí já agora com o início do campeonato e com o desenrolar de 2, 3 rodadas, a gente já começa as nossas reuniões técnicas e nessas reuniões a comissão ela vem a ponderar situações em que acabou se percebendo pontos em que a arbitragem acabou por executar todas aquelas orientações e outras situações em que infelizmente a arbitragem não conseguiu atuar de acordo, mas felizmente nesse início de campeonato aí a arbitragem vem se portando muito bem. Essas primeiras rodadas foram de ótimas atuações e creio que o trabalho vem sendo bem delineado já desde a pré-temporada e foram pontuadas apenas algumas poucas situações e que não houveram erros da arbitragem, e sim alguma outra situaçãozinha de posicionamento ou algo assim a corrigir. Selecionamos alguns jogos que a gente queria
falar sobre assuntos que foi tratado na pré-temporada. Como a gente trabalha para atingir o máximo da perfeição possível com árbitros, essas reuniões nós colocamos na tela vários lances e ali vamos corrigindo ponto a ponto daquilo que a gente acha que eles podem melhorar. Um árbitro que vai para a tela, onde é que é o jogo dele que está sendo analisado, ele serve de exemplo para os demais que estão participando da reunião, para eles também ter noção de técnicas de arbitragem e aplicação correta das regras do jogo. Uso do braço faltoso, o carrinho de forma imprudente e temerária, bola na mão e mão na bola, a posição mais correta dos árbitros, a posição mais correta dos assistentes, as reclamações assintosas contra a arbitragem, dentro do campo e fora do campo, foi os 6 assuntos predominantes desta reunião técnica, que também faz parte, esses assuntos, da pré-temporada. Então, nós insistentemente, essas várias reuniões técnicas, nós vamos abordar principalmente esses assuntos que a gente acha de alta relevância para o desenvolvimento de um bom futebol e deixar violência tudo de fora do espetáculo chamado futebol. Valeu, e portanto, grande abraço ao Luiz Fernando Gomes Moreira, o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem dentro da Federação Gaúcha de Futebol, e é importante que essas reuniões elas aconteçam quanto mais melhor, porque nós entrevistamos aí o Anderson Daronco, o Leandro Voaden, que são árbitros de experiência, com escudo FIFA, estão num outro patamar de arbitragem, mas a gente tem também os novos talentos, né, que estão surgindo aí na Federação Gaúcha de Futebol. Vamos para uma sessão Maguila aqui, os abraços pela interatividade. Abraço para o Rafael Centeno, para o perfil lá do Twitter do Divisão de Acesso, para o Cássio Kurs, que está nos ouvindo lá em Pelotas, o Argel Pivoto, o Derli Júnior, que é lá da cidade de Tenente Portela. Abraço, Thiago Duarte, meu irmão. Abração, Thiago. A Dani Barcelos, que é torcedora lá do Bagé. Abraço, Dani. O Matheus Fogaça, o Thiago PP, que é vice-presidente de administração de São Paulo, o Darlan Felipe, o Roberto Procati, a Maria Angélica Gomes, o Roberto Lenk, a Beatriz Bruscato e também o Chico Dias, alguns dos que estão mandando recado. Muito obrigado pela audiência de todos. Vamos para a tela da Copa do Brasil? Nós temos na terça-feira, amanhã, dia 30, às 9h30 da noite, no Estádio Centenário, o Caxias jogando contra o Atlético Paranaense. Lembrando, nesta nova fórmula da Copa do Brasil, é um jogo, não tem mata-mata nesta fase inicial, e o mandante precisa vencer, ou seja, se o Caxias empatar com o Atlético do Paraná, o Caxias estará automaticamente eliminado. Então, Caxias e Atlético Paranaense, amanhã, 9h30 da noite, no Centenário. Na quarta-feira, dia 31, 7h30 da noite, no Paraná, na cidade de Cascavel, Boa Vista do Rio de Janeiro contra o Internacional. Ainda na quarta, 9h30 da noite, lá em Porto Nacional, no Tocantins, tem o Interporto contra o Juventude. Na quarta-feira, só que às 8h da noite, no Cristo Rei, tem o Aimoré contra o time do Cuiabá, que é treinado pelo Itamar Chile, que já trabalhou muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. E na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, 9h30 da noite, no Estádio do Vale, tem o Novo Hamburgo contra o Paysandu. O Paysandu, que é conhecido como Papão, e que agora contratou o Walter, atacante, que também é conhecido como Papão. Mas não vai estar nesse jogo ainda contra o Novo Hamburgo, porque depende ainda da documentação. Que piada infame, né? Vamos para uma matéria com a Júlia Goulart, que ouviu o técnico Carlos Leiria para falar um pouco mais de categorias de base aqui no canal Futebol Gaúcho ao vivo. Vai conversar um pouco mais sobre categoria de base. E para isso eu trouxe um expert no assunto, né? O Carlos Leiria. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho, Carlos. Obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui conversando com você sobre o futebol. Tu teve passagens muito pelo futebol gaúcho, né? Treinou o Juventude nas categorias de base do Ju, treinou as categorias de base do Internacional e também teve uma passagem no Resende como treinador da equipe principal. O que é mais difícil, a base ou o profissional?
cada uma tem a sua característica, tem as suas peculiaridades. Eu acredito que a base, inclusive dependendo da categoria que você trabalha, tu está inserindo aquele atleta, aquele jovem, para ele aprender o futebol, aprender a treinar, entender o jogo. Já no profissional você já pega jogadores que já passaram por todo esse processo, já tem uma vivência muito maior, já tem mais experiência, e a partir daí o trabalho se torna, até certo ponto, um pouco mais menos complexo de fazer do que com categoria de base. A categoria de base é muito mais abrangente do que no profissional. A categoria de base também inclui principalmente o psicológico, né? Porque o treinador muitas vezes não vai ser apenas o treinador, mas tem que ser um pai, um amigo, um tio, né? É verdade, e não podendo dissociar da questão da cobrança, porque é importante fazer com que ele possa evoluir em termos de rendimento esportivo, porque senão, se a gente confundir, ou se o próprio atleta confundir essas questões, pode ser que ele perca um pouquinho na questão no âmbito do rendimento esportivo. Então eu vejo como um ponto importante, até para que ele se forme também mentalmente muito forte, porque é importantíssimo isso no futebol. Tu no Internacional foi técnico da categoria Sub-20, que nós, como conversávamos agora há pouco, é uma das categorias mais complicadas da categoria de base, porque é bem aquela fase da transição em que o menino sobe profissional e também pode acontecer de não ficar de primeira e descer de volta. Quando eles descem, volta mais complicado de trabalhar? Então, é um período onde gera muitas dúvidas, né? Ele está num processo final da formação dele e ainda com a incerteza de se vai ser aproveitado no clube, se não vai ser aproveitado, se vai ter que sair para ganhar novas experiências, se não vai. Então, muitas vezes ele acaba estando no sub-20 e às vezes numa ascensão muito rápida ele já está no profissional, muitas vezes passa pelo grupo de aspirantes e quando ele realmente volta, às vezes eles têm uma certa, um baque, diríamos assim, porque tudo que ele almejou está no profissional, muitas vezes ele sobe, porque o futebol profissional ele gera algumas adaptações, principalmente com relação ao jogo, ele é muito diferente, principalmente em termos de velocidade. Portanto, nem sempre o jogador ele sobe para fazer um pequeno estágio e acaba retornando, ora para a equipe de aspirantes, que é o elo ali de transição, ora para a equipe sub-20, que é onde ainda tem um tempo maior para que a gente possa aprimorar o que o atleta ainda precisa evoluir nessa reta final de formação dele. Agora, saindo um pouco de categoria de base e entrando mais propriamente na vida de treinador. A gente está vendo aí uma nova geração de treinadores de futebol que tem, né, cursos, enfim, e tu é um deles, né? Tem a licenciada da CBF e é formada em Educação Física. Isso é muito importante porque está ficando para trás aquela velha máxima de que só o campo basta. Com certeza. Eu acredito que as duas questões elas estão associadas. A experiência de campo ela ajuda bastante, bem como essa relação com teoria e prática também. Então, eu sou um profissional que, ao longo dos anos, eu procuro estar sempre me atualizando, sempre buscando informações. Já procurei alguns estágios com alguns treinadores renomados e clubes fora do país também para que eu pudesse estar aprendendo e felizmente tenho conseguido, tenho tido êxito nesse ponto. A minha formação ela é contínua. Então, logo me formei em Educação Física, continuei estudando, em seguida fiz os cursos da CBF, terminei a licença A, que felizmente tem vem cada vez mais ganhando espaço. Isso é importante pela qualificação e à medida em que todos os profissionais e muitos profissionais hoje em dia de Série A, Série B já estão com os títulos das licenças da CBF, eu vejo isso como um ponto muito importante para a carreira de todos os nossos treinadores. Agora, para encerrar o nosso bate-papo, tu tem uma carreira de futebol fora das quatro linhas, né? Palestrante falando sobre jogo, sobre esquemas de jogo e tudo mais. Eu leciono na CBF também e participo sempre que convidado, que tem a oportunidade de palestrar ou de poder falar sobre futebol, principalmente sobre o modelo de jogo, né, e treinamento de futebol. São assuntos que eu costumo palestrar. Tive semana passada em Santa Maria, no FSM, participando de uma palestra sobre modelo de jogo e, inclusive, quando estou nos clubes, agora no Rio de Janeiro também participei de alguns eventos em Volta Redonda, que é próxima à cidade onde eu estava, que era Resende, sempre procurando aprender e passar um pouquinho daquilo que a gente faz também. Acredito que seja importante essa troca de informação, a troca de conhecimento, faça com que todos nós possamos crescer na carreira. Agradeço a sua presença, foi um prazer conversar conosco. Sucesso aí na sua carreira. Obrigado, eu que agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que precisar, estarei à disposição para conversar com vocês. Tá aí um bate-papo com Carlos Leiria aqui no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart, conversando com Carlos Leiria aí, falando um pouco mais sobre categorias de base. A tela que vocês estão vendo aqui ao fundo, ó, muito bacana, é um projeto chamado Fotografia em Duas Rodas.
O que significa isso? Tem um cara que é apaixonado pelo futebol praticado no Rio Grande do Sul, que é o Pablo Nunes, e ele criou esse projeto. E é o Pablo Nunes que está aqui conosco para contar como é que funciona. Já te dando boa noite, agradecendo a presença aqui no canal Futebol Gaúcho. De como que surgiu a ideia e a partir de que momento você colocou ela em prática? Boa noite, Bagé. Boa noite ao pessoal que acompanha o canal. Bom, a fotografia, tentei unir, né, paixões, né, que é o futebol com a fotografia. E tentei juntar os dois de uma maneira que eu conseguia levar o futebol. Como é que funcionou esse projeto? O projeto, você em determinado momento resolveu colocar em prática, para quem está em casa possa entender, o nome do projeto se chama Fotografia em Duas Rodas, porque o Pablo Nunes percorre o estado do Rio Grande do Sul de moto. Exato. Você vai nos estádios, fotografa os jogos, exato, volta para a base que é Porto Alegre. Exato, exato. O que eu faço? Eu me programo, né, agora com função do gauchão, analiso a tabela e vou nos jogos, né? Pego a minha moto, eu adaptei a moto, como eu estava te explicando, eu adaptei um baú, monto todo o meu equipamento dentro e parto para a cidade, né? É jogo rápido, eu vou no dia mesmo, faço a foto e volto, né? Então, através do meu canal que eu consigo divulgar o meu trabalho, né? E qual é o canal? Como é que te procura no Facebook? É Guia Futebol RS no Facebook ou no Instagram também, que é Guia Futebol _RS. Por exemplo, você vai lá, faz as fotos, automaticamente já posta essas fotos ou volta para a base para tratar essas fotos? Não, a minha ideia qual é? Eu chego na cidade, faço um pouco da cidade, divulgo também a cidade, não só o jogo, o evento em si, né? Claro, o jogo em si, ele é o evento principal, mas eu dou vou para Santa Cruz. Pontos turísticos. Exatamente, exatamente. Automaticamente no jogo eu já posto a foto que eu tô lá e terminando o jogo eu já consigo postar as fotos da partida. Então procura no Facebook ou no Instagram Guia Futebol RS. Exatamente. E aí tem fotos ali das cidades todas. É bacana isso. Não é só do futebol. O que te despertou o interesse para buscar essas fotos foram as partidas, mas acabou também você conhecendo a cidade inteira. O que eu quis unir, né? Que são, no caso, 4 paixões, né? Que foi a fotografia, o futebol, o andar de moto, né? E aí automaticamente conhecer o Rio Grande do Sul, né? Principalmente divulgar o futebol gaúcho, principalmente do interior, que é pouco divulgado, assim, né? Que tem os canais, claro, a dupla Grenal ela é muito forte, nós também divulgamos, mas o foco sempre é no interior, né? Você já chegou a contabilizar quantos quilômetros já fez nessas idas e vindas? Aí tu me pegou. O que foi mais difícil em alguma dessas viagens? Chuva, sol? Chuva, principalmente chuva, né? Mas aí a gente vai preparado, equipamento com roupa de chuva, bota, o baú é grande, eu já vou meio que já preparado para... Você chega a ficar na cidade para dormir? Por exemplo, jogo 9h45 da noite em Ijuí. Esse é um jogo que eu vou ter que me programar bem. Agora até, inclusive, na próxima rodada do São José, acho que no dia 10, se não me falha a memória, São Luís e São José, eu vou viajar a Ijuí, né? Esse eu vou ter que ficar na cidade, né? Porque o jogo é 6 horas. Até voltar a Porto Alegre não vai dar tempo, né? Então... Mas é muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. E pode servir, inclusive, para ter alguma parceria daqui a pouco até com as próprias prefeituras. Você não está divulgando só o futebol, está divulgando as próprias cidades. Né? Exato, até agradeço ao espaço aqui, né? A vocês pela oportunidade, né? Poder divulgar o trabalho. E, exatamente, a gente tem a maior dificuldade, né? Que é o apoio, né? Porque as pessoas entendem até... Se cogitou, de repente, tu vai no amor, enfim. Não, a gente tem que tentar cobrir os custos, então a gente dá uma forma de outra. Tem custo para tudo, exatamente, claro. Exatamente. Então a gente está batalhando aí com esse primeiro ano do projeto, né? Tomara que a gente consiga levar por bom tempo. Vai dar certo, conta com a gente. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, Guia Futebol RS. É isso, né, Pablo? É isso aí. Obrigado, pessoal. Então, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço. Boa semana para nós todos aí. Parabéns pela iniciativa e continua aí fotografando não só o futebol, mas as cidades no Rio Grande do Sul. Guia Futebol RS. Vamos para a rua de novo, porque tem matéria do João Batista Filho. Lembram do Murilo? Começou no Inter, passou pelo Caxias e é um menino de bom futuro. Joga bola. E está agora na Ilha da Madeira, local onde nasceu o Cristiano Ronaldo. João Batista Filho e o Murilo. E o canal Futebol Gaúcho tem a honra de receber hoje um gaúcho, um cara de São José do Norte, mas que está começando a fazer uma bela história em Portugal.
Murilo, ex-atacante do Internacional, hoje no Nacional da Ilha da Madeira. Vai contar um pouquinho pra gente como é que tá a vida aí, tá começando a ganhar aí um pouquinho mais de vida na Europa, que é o sonho de todo mundo, né? Obrigado por atender o canal. Com certeza, João. Prazer estar falando com vocês e com todo o pessoal aí do nosso estado. E é uma felicidade imensa essa oportunidade que eu recebi e de estar realizando um sonho, né, de jogar na Europa, que é um aporte excelente, né, é um clube que é muito bem visto no país. E é isso. Acho que continuar trabalhando forte aqui no clube, agradecendo, claro, a oportunidade que me deram, né, ajudar a equipe no campeonato e, obviamente, também individualmente acaba se destacando também. Bom, tu é novo, tá começando a carreira, tem seus 23, 24 anos, mas eu quero recontar um pouquinho dessa história. Como é que um cara de São José do Norte vai parar no Caxias, depois no Inter, no Botafogo, Lajadense e tá em Portugal? Reconta um pouquinho dessa história pra gente, velho. Cara, comecei no Caxias, né? No Caxias, na base do Caxias. Eu fui pro Juvenil, recebi a oportunidade através de um grande amigo meu de Porto Alegre, o Ney, e me colocou no Inter, no Caxias, perdão. E lá comecei, cara, juvenil, né? Um garoto que vem do interior, né? Sem base alguma, né? E fui recebido muito bem pelo pessoal do Caxias. Tive uma evolução, né? E graças também a todo o pessoal que me ajudou, tanto no juvenil. E aí a sequência acho que foi só seguindo os degraus, né? 2 artilharias, uma de juvenil, uma de juniores, né? Que fez eu chegar no Inter, né? Mas sou muito grato ao Caxias por tudo que fizeram por mim lá, tenho um carinho, grandes amizades até hoje, e abriram as portas para mim, né? Começar, né? Porque a gente sabe lá de São José do Norte, né, cara? É difícil para o jovem conseguir sair de lá, se destacar, né? Mas graças a Deus eu fui um abençoado aí que consegui, tive essa evolução rápida no Caxias e surgiu o Inter, né? Que é o sonho, moleque gaúcho, o Inter ou o Grêmio, né? Que é o auge, e assim conseguimos chegar no Inter. Bom, e por que não conseguiu jogar no Inter? Estava naquela época do Abel, Túlio Island, garotos da zona norte do estado. O que aconteceu ali até para a saída depois para o Botafogo? Cara, no Inter eu tive um ano juniores, né? Pude conquistar alguns títulos, né? O Brasileiro Sub-20, que foi pouco antes de subir para o profissional. E também consegui títulos coletivos e individuais também. E fui muito feliz. Né? Acabamos subindo com o Kleber, né? Aquele gauchão que a gente começou com o Sub-23, né? Onde pude me destacar ao lado de outros também, né? A gente acabou subindo com o Abel, né? Outro cara espetacular também que eu tive o prazer de trabalhar, e o elenco era uma situação difícil porque era um elenco inchado, né? Era um elenco de muita qualidade também, né? E a gente acabou optando por sair, né, a saída do Inter, um pouco também pela falta de oportunidade que a gente achava que ia ter, e outra também acho que a nossa carreira, né, João, são escolhas, né, e a gente, que nem a gente está no Caxias, numa situação juvenil, tá jogando, tá tudo certo, e a gente não conhece o lado ruim, que a gente chama, mas que é bom, quando a gente começa a jogar bem, se destacar, essas coisas contratuais, no Inter foi uma falta de conversa também, mas que eu também, cara, como faz algum tempo já também, a gente não guarda mágoa, né? Eu também optei vestir uma camiseta de um outro grande clube, onde eu tive a oportunidade de jogar a Série A de Campeonato Brasileiro, então acho que não guardo mágoa de ninguém, né? Eu agradeço ao Inter muito por tudo que fez por mim, né? E foi uma passagem muito importante para o meu começo. Tá. Como é que tu chega na Europa? Como é que tu recebe essa informação? Olha, vai jogar no time onde o Cristiano Ronaldo deu seus primeiros passos, na cidade onde ele deu os seus primeiros passos, que, para quem não sabe, o Cristiano Ronaldo é da Ilha da Madeira. Cara, fiquei muito feliz, João. Fiquei muito feliz porque eu recebi uma ligação direta, né, do presidente, né, e o pessoal... a gente se sente importante assim, que o negócio é sério, né? Quando o presidente liga, que quer contar contigo,
que vinha me acompanhando, né? E é um projeto, né? O Nacional aqui, para quem não conhece muito, ele é um clube tradicional da Série A aqui de Portugal, né? Um clube que sempre esteve em Liga Europa, sempre esteve grandes momentos. E passou por um momento difícil nos 2 últimos anos, teve a queda, né? E esse ano a gente está tentando subir com o Nacional, né? Chegou eu, alguns companheiros novos também importantes que estão ajudando na equipe, né? Juntamente com o treinador também, que é uma peça fundamental, que é o Costinha, né? E a gente tentar esse acesso, né? Que é viável para a gente. A nossa equipe tem muita qualidade, né? E acredito que é possível o acesso. E o clube, assim, cara, estou muito feliz chegando aqui, né? Toda a estrutura, né? A cidade que carrega o nome também do Cristiano Ronaldo, né? Que é impossível não notar quem está aqui, né? E estou muito feliz. Bom, a cidade, a gente já vai falar dela, é algo que me interessa bastante, até sobre essa questão do Cristiano. Mas quem são teus parceiros aí no clube? Tem algum jogador um pouco mais conhecido? A gente sabe que tem o Diego, dos gêmeos, Diego e Diogo, que está jogando aí, ele já tinha passado anteriormente e foi muito bem. Tem, né? O Diego, né? O Diego que se juntou. Tem um zagueiro brasileiro também, o Felipe Lopes, né? Que saiu do Guarani. Ele está retornando ao Nacional, né? Ele teve uma passagem nacional onde ele se destacou e foi para a Alemanha, para o Wolfsburg, né? E agora ele veio para o Chaves, aqui um clube da primeira, e veio emprestado agora para nós também, que é um zagueiro, também que é uma peça fundamental no time também, vem nos ajudando bastante, né? E o legal é que a nossa equipe é jovem, acho que o presidente apostou em alguns da casa também, né? Alguns meninos também que jogaram na seleção de Portugal, aqui pelo Nacional, e também estão tendo oportunidades, e porque é um campeonato diferente, a segunda liga aqui da primeira. Então, apostou nos jovens, né? Contratou alguns caras que são conhecidos aqui do futebol português, alguns portugueses com a experiência aqui do campeonato do país, mas acho que conhecimento nosso, acho que o Diego, né? O Diego Barcelos e o Felipe Lopes, eu acho que são as peças experientes assim que ajudam bastante. Bom, Murilo, eu quero saber da cidade agora. Como é que é? Todo mundo só fala no Cristiano Ronaldo por aí, é o grande orgulho da cidade, ele aparece por aí, vocês têm algum contato com a família dele? Cara, cidade maravilhosa aqui, a ilha não só por beleza, mas também para se viver, cara. É muito diferente, assim, a gente se assusta, assim, pelo que a gente vê hoje, as notícias no Brasil, assim, depois que a gente está um tempo aqui, é assustador, assim, mas eles têm muito orgulho pelo Cristiano Ronaldo, né? Quando se pergunta para as pessoas na rua ou com algum conhecido, eles se orgulham em falar, assim, no Cristiano Ronaldo, né? E tem o museu dele ali, onde se encontram alguns familiares também, primos, tios, né? Tem algumas lojas dele aqui. E de vez em quando ele aparece, cara, no final do ano aí, ou nas férias, ele aparece aqui. Diz que ele tem um hotel ali também, na Marina, ali também, que é bem bacana, e de vez em quando ele aparece, sim. Bom, tu ainda não está com hotel na Ilha da Madeira, acho eu, não sei se está com essa moral toda, mas a gente fica muito feliz aqui no canal Futebol Gaúcho de ver um gaúcho, um cara de São José do Norte, com passagem pelo Caxias, passagem pelo Internacional, que também rodou um pouquinho no Brasil, jogando no Botafogo, no Juventude recentemente, e que agora está construindo sua história em Portugal. Murilo, obrigado por atender o canal Futebol Gaúcho e sucesso por aí. João, muito obrigado, um abraço para vocês todos aí, obrigado pela oportunidade e esse novo canal aí que eu estou acompanhando, que é muito bacana. O que precisar, estamos aí. Tá aí, Murilo, ex-atacante do Inter e do Caxias, conversando conosco. Valeu, João Batista Filho, conversando com o Murilo, que mora lá na Ilha da Madeira, né, local onde nasceu o Cristiano Ronaldo em Portugal. Abraço para o Josimar Santos, o Fabiano Piccolini, o Alisson Matias, o Allen Linden, o Alex Rosa, o Hamilton Nascimento, o Robson Rodolfo, o Edson Watcher, o Emerson Kneipe, o Eric Dias, o Arthur Bonfatti, o Estanislau Araújo, o Ismael Vargas, o Éder Cardoso, que é de Novo Hamburgo, e um abraço especial lá para a galera de São Paulo de Rio Grande, para o Matheus Almeida, que trabalha com o Thiago Pepe, e está tirando onda lá porque eu falei errado na última, eu falei Thiago Pepe. Não, Thiago Pepe, que é o vice-presidente lá, e faz um trabalho muito bacana com o presidente Domingos lá na diretoria do São Paulo de Rio Grande. Tá na hora de melhorar isso aí em São Paulo.
Ponto final no Futebol Gaúcho ao vivo. Lembrando que nós voltamos na próxima segunda, 19h45. Aqui no Futebol Gaúcho a gente trata o futebol sempre com muita categoria.